última parte do Bom Dia Portugal. Está no top de vendas nacionais o livro As Grandes Agências Secretas, da autoria de José Manuel Diogo. Esta obra revela os bastidores dos principais serviços de espionagem, os segredos, os êxitos, mas também os fracassos de agências como a CIA, o KGB, a Mossad ou o SIS. Em mais de 330 páginas, o autor explica a origem, o significado, as missões e as operações clandestinas destas agências, onde estão sediadas, o que fazem os seus agentes secretos. São também analisadas as relações entre os Estados, num livro que lança ainda um olhar sobre os grandes conflitos mundiais e sobre as implicações geopolíticas e geoestratégicas da política internacional. Bom dia, Zé Diogo. Obrigada por estares no Bom Dia Portugal. É um prazer reencontrar-te aqui nestas circunstâncias. Diz-me uma coisa, desta pesquisa que tu fizeste para este livro, encontraste alguma coisa extraordinária sobre alguma das agências ou alguma coisa que não seja do domínio público, do nosso conhecimento? O mundo das agências secretas é um mundo extraordinário, porque é secreto e é muito suculento. Há muitas histórias que passam a vida cotidiana, que acabam por não ter lugar nem espaço nos jornais e que são muito interessantes. Posso contar duas ou três só à guisa de apetite, ou de aperitivo, que, por exemplo, antes do atentado às Torres Gêmeas, o irmão, o Abdullah, do Osama Bin Laden, esteve em Portugal, no Algarve, no verão. Não é do conhecimento público de todo? É, porque foi depois vertido em muitos documentos, já passaram 10 anos, mas é uma das histórias que podemos encontrar no livro. Outra de como células terroristas, um terrorista que foi depois interceptado e expulso de Portugal, que vivia no Porto, e que tinha sido colega de quarto de um dos pilotos que atirou um dos aviões contra as Torres Gêmeas. Portugal é um país amigo de espiões. Já o era na Primeira Guerra Mundial, quando no tempo do Salazar Portugal significava liberdade, e há o filme Casablanca, que o cinema que tanto glamour dá à espionagem, que conta essa história de como se procurava a partir de Casablanca encontrar um passaporte para a liberdade. E por estranho que pareça, a liberdade no tempo da Segunda Guerra Mundial passava por Portugal. Mas quando tu dizes que Portugal é um país amigo de espiões, estás a querer dizer que os espiões procuram este refúgio, enfim, por sermos muito pacatos, muito pacíficos, ou porque, enfim, propiciamos esse tipo de presenças? Porque somos pequenos, mas porque somos centrais. Porque somos o ponto de encontro entre dois mundos, entre o Ocidente e a América e a Europa. Porque historicamente somos um país de transação e de comunicação, onde muitos povos, muitas histórias se encontram. E é normal que quem coabite em dois polos diferentes do mundo se encontra a meio, e Lisboa e Portugal ficam a meio. Tu apresentas aqui neste livro uma perspectiva histórica de como é que as agências secretas, os serviços de informação evoluíram ao longo dos anos e da história. A pergunta é, isto é como nós vemos nos filmes, aquela sofisticação toda, aquela capacidade de reação e de conclusão dos casos, ou na prática isto não é nada assim? Os filmes são sempre uma visão romanceada. Romanceada e muito tecnológica daquilo que é a verdade. Mas é claro que os espiões e as pessoas que têm esta profissão se têm outros meios de agir sobre os factos, sobre a política, sobre as empresas, que nós não temos. Mas são gente normal e são gente secreta. Os agentes secretos não se chamam James Bond. Nós não os conhecemos na rua. Eles existem, só o topo são conhecidos, os outros são pessoas como nós, podem ser o diretor da escola. Mas há características distintivas nos agentes secretos. Eu poderia ser uma agente secreta, pergunto. Não sei. Pergunto eu. Identificaste algumas características, a questão era essa. A descrição, ser discreto, faz parte do escopo. Ainda hoje a comunicação social, já ontem o Diário de Notícias fazia manchete com isso, que o vice-presidente ou o vice-diretor do SIS acabou de ser contratado pelos chineses para ir para Macau. Isso está a causar alguma polémica. Como é que alguém que supostamente tem tanta informação pode de repente passar para um país que tem interesses divergentes, porque tem economias divergentes com os portugueses, e onde ainda há pouco tempo fez
muitos investimentos, nomeadamente na compra da EDP, e quer fazer mais ainda, ficando com o resto das ações que ainda estão à venda. E isso deixa-nos sempre um pouco apreensivos em perceber como é que essas coisas podem acontecer. Aliás, hoje e esta semana os jornais foram pródigos em notícias relacionadas com estas coisas das agências secretas, não é? E dos agentes secretos. Eu garanto que eu não tive nada a ver com isso. Com isso. Zé Diogo, tu tentaste ao longo da tua investigação alguma agência que se destaque por algum motivo mais que as outras? Elas destacam-se por vários motivos. A CIA destaca-se mais do que todas porque faz parte do imaginário de toda a televisão e do cinema e é a agência por excelência, mas não é a mais eficaz. Não? Os mais eficazes são aqueles que têm no seu lema, o nosso lema é fazer história e logo a seguir encobri-la, que é a Mossad. Não há nenhum dirigente, nenhum presidente de Israel que não tenha sido antes o diretor ou muito importante dentro da Mossad, e os especialistas alternam entre pensar o que é que veio primeiro, se a Mossad, se o Estado de Israel, porque eles se confundem muito com o outro. São muito eficazes e é o país no mundo que tem mais espiões per capita, se não mais espiões mesmo. E é possível quantificá-los? Pergunto. Não posso dizer. Diz-me outra coisa. Da investigação que tu fazes, da comparação que tu fazes, da análise que tu fazes, tu chegas à conclusão de que as agências secretas, os serviços de informação, funcionam efetivamente em articulação, em conjunto, em parceria, ou, enfim, rivalidades históricas, rivalidades nacionais, nacionalismos, fazem com que haja ali obstáculos à efetiva colaboração interagências? Há uma coisa que é preciso dizer primeiro. Os serviços de informação são importantes e prestam um papel importante às nações. Os nossos serviços de informação, o SIS, o CIED, são muito úteis a Portugal e têm informação e transportam conhecimento que é importante para a tomada de decisões estratégicas do poder e das empresas. Mas há aqui um facto histórico marcante que muda essa relação, que é o fim da Guerra Fria. O fim dos dois blocos deixa de que o que seja objeto da espionagem seja a KGB espiar a América e a tensão que havia em torno da ameaça nuclear. Quando cai o Muro de Berlim, há uma nova ameaça que surge em 2000 com a ameaça terrorista, com o atentado às Torres Gêmeas. E aí, aquilo que nós seríamos levados a pensar que as agências estariam umas contra as outras, passaram em muitos capítulos a cooperar, porque a ameaça não é nacional. E esta é a grande novidade do século XXI. Nos breves segundos que nos restam, quais foram os maiores êxitos e os maiores fracassos destas agências? E, por outro lado, as operações clandestinas que muitas delas desenvolvem e que muitas vezes não chegam ao nosso conhecimento, que peso é que podem ter na geopolítica e na geoestratégia dos Estados? Este é um livro de histórias, é um livro de história. O que interessa reter, não é um livro para especialistas, esses saberão com certeza mais do que está ali. É um livro para quem se quer inteirar, para quem quer começar a perceber como é que funciona na prática a troca de informações e como é que as informações e ter essas informações primeiro e antes dos outros pode ser importante para a segurança e para a independência dos países. Zé Diogo, muito obrigada por teres vindo ao Bom Dia. Muito sucesso. Foi um prazer receber-te. Bom fim de semana. Vamos ao